Olá, bonitas! Tudo bem por aí? Vamos lá para nossa live? Vamos começar começando. Hoje nós vamos falar sobre o excesso de bondade e como esse excesso de bondade mostra que você está se abandonando. E aí nós vamos chegar num lugar bem profundo. Já te prepara aí, pega caderno, caneta, já vai anotando. E se der aquela angústia, se der aquele incômodo, aguenta, porque você vai começar a olhar para você de um lugar em que você vai finalmente prestar atenção para o seu mundo, né, interno, que você vai olhar para o profundo de si, porque a boazinha não tem contato consigo própria. Ela tá sempre voltada para o outro, buscando validação. E nós vamos entrar nesse lugar também, porque tem muitas mulheres, né, em atendimento ou que conversa comigo no direct e sempre fala: ai, Rafa, eu busco muita validação, eu tô sempre querendo que as pessoas me digam se eu tô no caminho certo, se vai dar certo fazer tal projeto, se é bom eu fazer tal conteúdo. Então, quando a mulher tá nesse lugar, ela não vai para lugar nenhum, porque ela tá procurando validação externa. Só que isso aí é muito mais profundo do que a gente imagina. Isso começou lá atrás, na sua história de vida, né? Quando você ainda era uma criança, porque a adulta boazinha começou sendo uma criança boazinha lá atrás. E foi desse lugar que ela foi buscando existir e ser, ou melhor, sobreviver através da validação externa, a validação da mamãe, a validação do papai, a validação de alguém da família que dissesse para ela que ela merecia amor, que ela merecia reconhecimento, que ela merecia aprovação e por aí vai. Não é à toa que uma pessoa se torna boazinha na vida. Vamos lá. E a pessoa que ela é boazinha, ela geralmente é vista na família como uma pessoa madura, como uma boa filha, como alguém que todos os outros tios ou tias ficam dizendo: a fulana, ela sim é um exemplo. O ciclano, ele sim é um exemplo, porque ele não dá trabalho, ele tira boas notas, ele tá sempre se destacando. E aí a pessoa boazinha vira, né, alvo da admiração das pessoas, coisa que ela não teve, né, na história dela na infância, né? Porque a boazinha, no final das contas, é uma pessoa invisível. Nós já vamos chegar lá para você ver. E o que eu tô falando com relação a excesso de bondade? Porque quando uma mulher vai para esse lugar de excesso de bondade, o que acontece? Ela começa isso começa lá atrás na infância, como eu falei. Ela começa a não reconhecer, ela não sabe que tem valor, ela não sabe que ela tem um mundo interno, ela não tem contato com isso. Então, ela fica muito refém do que as pessoas falam fora para ela. Ela fica refém, se dizem que ela é uma boa pessoa, se dizem que ela tem um talento tal. Ela fica sempre procurando isso fora, porque ela não consegue desenvolver uma confiança em si própria. A autoestima dela é muito prejudicada, porque ela não teve contato, porque ela aprendeu a fazer para ser amada e ela aprendeu a fazer para ser reconhecida. Então, ela acha que ela é muito madura porque ela é adaptável, porque ela agrada todo mundo, porque ela faz o que as pessoas esperam. E não só ela faz, como ela adivinha o que as pessoas esperam dela para que ela corresponda a isso. Então, quando essa mulher começa a ver na vida adulta que a vida dela tá dando muito ruim, por quê? Agora eu quero trazer uma coisa mais profunda aqui pra gente ver. A boazinha, ela é uma pessoa totalmente fora de lugar.
ela não ocupa o próprio lugar dela no sistema familiar. Então, como ela não ocupa o próprio lugar no sistema familiar, ela também não ocupa na vida o próprio lugar. Então, como ela não ocupa esse lugar em lugar nenhum, porque ela é enorme, tá salvando todo mundo, cuidando de todo mundo, fazendo tudo por todo mundo, quando essa mulher decide dizer um não, quando essa mulher decide se voltar para si e pagar o preço de sair da inocência e romper com essa inocência de querer ser boa para todo mundo, agradar todo mundo e reconhecer que ela própria, nem ela sabe quem ela é e que a pessoa que precisa de mais ajuda é ela mesma, ela própria precisa se salvar de si mesma. Aí essa mulher começa de fato a despertar para que ela venha para um lugar profundo dentro de si e comece de fato a se conhecer e comece de fato a bancar quem ela nem sabe que é ainda. Porque a identidade de uma pessoa boazinha é totalmente tolhida, cortada, é formatada. Ela não sabe quem é, né? Então, por isso que para ela dizer não é egoísmo, dizer não é ser uma pessoa difícil, estabelecer limite nas relações é ser uma pessoa difícil. Ela leva muito tempo para tomar coragem e começar a dizer não nas relações dela e começar a dizer, ó, aqui não. Eu não quero que você invada meu espaço. Eu não quero que você fale esse tipo de coisa pra mim. O jeito que você me trata, eu não quero. Eu não mereço ser tratada dessa forma. Aí, essa mulher começa, mesmo com muita culpa, a ir para um lugar dentro dela que ela não conhecia. Ela começa a ver, nossa, eu tô totalmente fora do meu lugar. Eu tô totalmente enorme e eu só sou forte no sentido de sustentar uma identidade e de ter vida e de botar minha voz no mundo, de fazer o que precisa ser feito quando eu ocupo somente o meu lugar. Então aí essa mulher vai começar a fazer todo um movimento para sair da inocência e ocupar somente o lugar dela, primeiro no sistema familiar, porque ela só vai ocupar o lugar dela na vida quando ela ocupa o lugar dela no sistema familiar. Então ela vai começar a ocupar esse lugar no sistema familiar, estabelecendo limite com o pai, estabelecendo limite com mãe, estabelecendo limite com os irmãos, estabelecendo limite com sobrinhos e companhia. Quem for preciso essa mulher dizer não e estabelecer limite, essa mulher vai precisar fazer esse movimento. Por que ela vai precisar fazer esse movimento? Para que ela rompa com essa necessidade de salvar o outro, mas também de estar buscando fora a validação que ela própria precisa se dar. Porque você só consegue ir para a vida adulta e bancar os seus projetos e bancar os seus sonhos se você para de ser boazinha. E para você parar de ser boazinha, você precisa se tornar adulta. E para se tornar adulta, você precisa desenvolver essa confiança em si próprio. E essa confiança em si próprio junto com uma coisa linda chamada autoestima. Porque uma boazinha não tem autoestima e ela não tem confiança em si. E esses são ingredientes essenciais para que você faça uma live, para que você aborde clientes e venda. Não tem como você gerar prosperidade para o seu negócio se você não vender. E para vender você precisa ter autoestima, você precisa vencer o medo de ser rejeitada, o medo das pessoas não gostarem de você. E você precisa também sustentar de dentro para fora o preço que você cobra, porque geralmente uma pessoa boazinha, ela não sabe cobrar o preço do trabalho dela. A pessoa acha caro, aí ela vai abaixo o preço, sem a pessoa pedir às vezes. Ou então ela parcela em 300 milhões de vezes, porque ela não vê valor no trabalho dela, porque ela não tem esse contato profundo consigo própria, de dentro para fora, porque empreender, colocar um projeto significa a minha identidade, significa algo muito profundo em mim. Uma pessoa boazinha, a identidade dela é toda fragmentada, porque é uma identidade toda formatada para agradar as pessoas e para que ela consiga receber a validação, que é essa aprovação.
de que ela pode fazer um conteúdo. Às vezes chega a mulher e fala assim, eu quero fazer um vídeo sobre tal coisa, mas será que vai dar certo? Ali eu sei que ela tá dizendo assim, Rafa, valida, me diz. Opa, coisa boa. Já fiz muito isso, de desvalorizar meu trabalho. E aí, a gente... Mas é importante a gente reconhecer que a gente também desvalorizou o nosso trabalho, porque desse lugar a gente ganha força para a partir daí fazer um pouco diferente, né? E começar a fazer esses movimentos da gente mesma se validar e dizer, não, eu tenho uma boa entrega, eu validei o meu produto. Você pode validar o seu produto, por exemplo, quem está começando, eu sempre sugiro, faz uma sessão gratuita para uma amiga, para uma pessoa conhecida, pega um depoimento para que você tenha, né, essa força para prospectar clientes e vender, já que você já tem um depoimento, você já atendeu uma pessoa que se beneficiou com aquilo que você faz, seja um serviço ou um produto, e aí isso vai te dando força para ir atravessando. Porque se você não construir essa caminhada de sair da inocência e de romper com esse lugar enorme que você está no sistema, você vai continuar doente. Porque uma das formas de uma mulher se abandonar é ficar buscando validação a todo momento para ter se sentir legítima de cobrar o preço por um produto ou serviço, ou essa mulher ficar doente, né? Porque aí, por isso que eu falei de excesso de bondade, porque todo excesso esconde uma falta. Ele esconde a falta que essa mulher teve na história dela. E ela tá buscando isso em todas as relações se ela não cura isso. Então essa mulher, ela tá enorme. Essa mulher, no sistema dela, tá talvez salvando a mãe, talvez salvando o pai, às vezes salvando os irmãos, tá salvando as pessoas, e ela própria tá gritando, pedindo assim, socorro, me salvem, cuidem de mim. Só que como ela desenvolveu, geralmente uma mulher boazinha, ela tem traço de codependência, porque ela tá sempre, a forma como ela aprendeu a estar e ser no mundo é buscando a aprovação externa, é buscando que o outro valide ela, que o outro diga que ela tá no caminho certo, que ela tá indo bem, que ela é essa, que ela é aquela. Então essa mulher tá totalmente voltada para fora, dependente do que o outro fala ou do que o outro critica ou coisa que o valha, e isso vai interferindo no estado emocional dessa pessoa e tirando força dela para que ela vá para a vida e banque todo o custo, todo o preço de ser uma mulher adulta, de ser uma mulher que vai para a vida valendo. E aí ela, olha como é curioso, ela ao mesmo tempo que é enorme e tá fora do lugar e tá salvando todo mundo, ela não tem força para salvar a si própria, por conta da dependência, né? E por conta dela buscar ter criado toda a identidade, né? Construído, é a melhor palavra, construído toda a identidade dela nessa busca de agradar, nessa busca do que o outro diga que ela é muito boa. Agora eu quero chamar aqui a atenção de vocês pra gente ir para um lugar mais amplo aqui, para vocês verem como esse negócio do excesso de bondade é muito perigoso e muito nocivo para uma mulher. Aí a gente vai trabalhar com um lado luz e o lado sombra disso, pra gente começar, se bem que não tem muito lado luz, né? Mais o ganho que essa mulher tem, né? Do que de fato luz. Mas o que é importante essa mulher perceber é que esse excesso de bondade interfere muito, muito na saúde dela, porque uma mulher boa demais, ela anda muito desanimada, ela anda sempre muito sobrecarregada e ela tem uma culpa gigantesca de existir. E como a querida aqui da Márcia falou, agora há pouco ela desvalorizava o trabalho dela, né? É uma pessoa que faz, entrega muito e tá sempre cansada e não tem força para nada. E só que isso aí cobra um preço muito caro da gente. Qual é o preço muito caro da gente? Uma vez eu fiz uma live com a consteladora
lá de Portugal e a gente trocou muito sobre a questão das doenças, né? Eu mesma, né, que sou uma boazinha em recuperação, eu desenvolvi uma doença autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto. E eu também atendo outras mulheres aqui que também têm problema da tireoide. Por quê? Eu tô fazendo até um estudo profundo aí. Eu vou trazer algumas coisas, já dá para trazer algumas coisas, mas depois eu vou fazer uma live só sobre isso. Do quanto que o excesso de bondade é nocivo para a saúde da mulher como um todo. A tireoidite de Hashimoto já tem estudos comprovando que ela é um problema que acomete mais mulheres muito bondosas, excessivamente bondosas, as boazinhas. E não só isso, as mulheres que se sentem muito culpadas também são alvos fáceis dessas doenças autoimunes. O que é isso? Uma doença autoimune é quando o próprio corpo ataca um órgão até destruir esse órgão. E essa pessoa não ter esse órgão. Quando é um órgão vital, a pessoa pode morrer, né? Quando não é um órgão vital, a pessoa vai viver através de medicação ou de qualquer outro tratamento. No caso da tireoidite de Hashimoto, é através da reposição, né, dos hormônios que ele faz o trabalho da função da glândula da tireoide. Porque essa tireoide, essa glândula é destruída, né? Porque a doença autoimune faz isso. Então, isso aqui é para que vocês, boazinhas, acordem, saiam desse lugar. Esse lugar é muito, muito perigoso para uma mulher. E fora que essa mulher, ela nunca tem voz para ir para o mundo. Ela começa a fazer um movimento. Aí ela tá bem empolgada, ela tá lá, e aí ela desenvolve, ela faz um projeto, as pessoas gostam dela porque ela é dedicada, ela sabe criar detalhes importantes, fazer uma entrega bacana, e aí ela tá lá, conseguiu se desenvolver. Só que começou as críticas, começou as pessoas ficarem alfinetando ela, começou as pessoas atacarem ela. Ela começou a colocar a luz dela para fora e aí as pessoas começaram a atacar. Ao invés dessa mulher, não, pelo preço que me custa, eu vou bancar, eu vou ocupar somente o meu lugar. E o meu lugar no mundo, que eu aprendi a ter meu lugar no meu sistema familiar, agora meu lugar no mundo é colocar esse projeto para fora. Eu acredito no que eu tô fazendo e eu vou fazer isso. E essa mulher sustentar isso, aí essa mulher vai aprender a desenvolver essa força. Boa tarde, seja bem-vinda. Ela vai desenvolver essa força interna de começar a confiar em si, de começar a desenvolver uma autoestima, de ver que a voz dela é importante, que a voz dela é algo que vale a pena, que a voz dela tem um lugar para ocupar no mundo e que a voz dela pertence, que a voz dela faz parte. E aí ela sustentar essa voz, ela sustentar o projeto que ela está colocando no mundo, independente das críticas que vierem, e começar a estabelecendo limites e a dizer os nãos. E aí uma vez eu ri tanto quando eu estava trabalhando com a mulher e ela me contando, né? Ela, Rafa, eu já disse tanto não na minha vida que praticamente eu não tenho ninguém agora do meu lado. Aí eu falei, então mostra que as amizades que você tava até aquele momento que você aprendeu a dizer não e agora que você está sustentando, que são pessoas que não estavam com você pelo que você é, mas pelo aquilo que você podia oferecer, pelo aquilo que você podia entregar nessa relação. Então, ela começou, tá aí no processo, tá atravessando. A gente precisa querer sair da inocência e bancar, ir para a vida adulta, sustentar a minha voz e fazer o que precisa ser feito, fazer o que eu acredito, passa por desagradar e passa por dizer não. E se algumas pessoas não ficarem, paciência, porque essas pessoas de fato, elas nunca tiveram comigo, elas tiveram com aquilo que eu podia oferecer ou com aquilo que era interessante para ela de alguma forma. E você precisa aprender a viver isso, porque a vida começa a cobrar muito caro, né, de uma pessoa que não se posiciona, de uma pessoa que tem esse excesso de bondade. Como eu falei da questão da doença de Hashimoto, né, que é uma doença autoimune, essas mulheres começam a desenvolver problema na tireoide e também são mulheres que só vivem
cansadas, elas dormem, às vezes descansam, mas o corpo está exausto, porque é uma culpa enorme. Tem uma culpa de descansar, porque se não for salvar lá não sei quem, não se sente bem. É uma culpa de cobrar o preço do seu produto, é uma culpa de fazer uma coisa importante para si, que às vezes é tão importante para aquela mulher que só faz sentido para ela. E aí, se essa mulher tá buscando validação, essa mulher não vai. Não, mas eu não vou colocar isso no mundo, porque isso aqui as pessoas não vão entender. E aí, daqui a pouco, ela vê lá, uns 6 meses depois, uma pessoa tendo uma ideia parecida com a dela e colocando. E ela tem raiva de si, porque ela não apostou na própria dela, ela não confiou em si, porque ela tá buscando essa validação externa, e ela já tinha tido essa ideia, esse propósito aí que ela ia colocar, e ela não colocou porque ela achou que as pessoas iam ridicularizar, não iam acreditar, não iam apostar, enfim. E aí essa mulher vai se deixando para depois, e essa mulher também entra nas relações muito nesse lugar de que as pessoas têm que fazer por ela aquilo que ela não viveu na história dela. E aí ela vai tentando consertar e salvar as pessoas quando ela própria está precisando de conserto e de ser salva. Então, a boazinha também é uma controladora. Ela vai tentar controlar o outro para ela salvar o outro, porque ela quer que o outro também salve ela, quer que o outro também dê para ela aquilo que ela não teve, né, na história dela. Deixa eu ver aqui meu roteirinho. E aí a boazinha, ela muitas vezes nem sabe o que ela gosta, nem sabe o que ela quer, porque ela não tem contato consigo mesma, ela não tem contato com o seu sentir, ela não tem contato com aquilo que de fato faça sentido para ela. E aí ela fica à mercê do que o outro fala dela, do que o outro pensa dela. E aí essas mulheres são fortes candidatas a entrar em relacionamentos abusivos ou relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque essa mulher não sabe o que quer. Essa mulher depende do que o outro pensa ou fala sobre ela. E essa mulher, ela entra dando tudo. E quem é que gosta de receber valendo e acha que o mundo tem que dar tudo? Uma pessoa que tem traços narcisistas ou disfuncionais. Então essa pessoa vai dizer, então me dá mesmo tudo que você tem para me dar aí, que ainda é pouco. Então essa boazinha vai entrar nesse lugar se ela não vive uma cura real e uma cura em que ela entre num processo de recuperação consciente, porque você ter a síndrome da boazinha não é uma coisa que você vai dizer assim, eu estou curada, acabou, deu. Não, você vai passar pro resto da vida se curando, se tratando, porque a boazinha, ela é uma dependente emocional. Então, se a boazinha é uma dependente emocional, ela vai precisar se tratar, ela vai precisar sair desse lugar de agradadora, de dizer não, e vai assumir pelo preço que custa ela. Oh, que coisa boa saber, Mari! É para isso mesmo que a gente está aqui, para gerar identificação e para as pessoas saírem desse lugar de morte e começar a viver e sair desse lugar de não ter uma identidade, porque estão totalmente condicionadas com o que o outro pensa, com a validação externa, e aí não tem vida nesse lugar, não tem como a pessoa prosperar nesse lugar. Ótimo. Então, que bom. Então, quando essa mulher começa a ver assim, não, eu gosto de tal coisa, o meu sonho é aquilo, e eu vou bancar aquilo, e aí ela tá num relacionamento disfuncional ou tóxico, ela vai começar a perceber coisas que ela nunca viu. O outro já não vai gostar dela porque ela tem opinião própria, já não vai gostar dela porque ela tá se posicionando,
ela sabe o que ela gosta, ela vai estabelecer limites. E aí é que essa mulher que vai ter que ter a força e a coragem de sustentar essa travessia dela para um lugar de cura. É uma cura definitiva? Não, não é uma cura definitiva. Quem disser isso para você tá mentindo. Não há cura definitiva, mas há sim um processo de cura real, um processo de cura consciente, e que depois que essa mulher aprende a viver com verdade isso, se torna um processo gostoso. Fácil não é. Não é, eu não vou romantizar aqui que não é um processo fácil, mas tem como a gente viver o processo de forma prazerosa à medida que a gente se compromete. E por mais difícil que seja você ter dito não que você disse para esse relacionamento, agora você vai ver, agora depois que passar aí alguns meses, principalmente um ano aí, você vai ver, nossa, então quer dizer que aquilo que eu senti é isso. Você vai ter muitas fichas que você vai virar e você vai ver como você vai estar mais consciente de você, do seu mundo interno, do que você sente, e você vai estar mais pronta para fazer apostas em você. Mesmo que aquele sonho não dê certo, mas se você bancar o seu sonho e você seguir em frente, mesmo que você não tenha garantia, e sustentar isso, você vai começar a se fortalecer por dentro e você vai começar ocupando somente o seu lugar, porque no seu lugar você é forte e no seu lugar você vai desenvolver força interior para ir bancando e sustentando todo esse período difícil que você vive quando você identifica que é uma pessoa boazinha e que precisa se comprometer com o processo de cura pelo preço que te custa. Ótimo. Então, pelo preço que te custa. Porque aí você começa a ver o quanto que você se abandonou. Que essa é a parte, é muito doída. Você começa a ver o quanto que você se abandonou, o quanto que você se traiu, o quanto de perdas que você vai precisar administrar na sua história para que você saia desse lugar de abandono de si e comece a ser a primeiríssima pessoa a se fortalecer para viver os sonhos, para viver aquilo que você acredita. E desse lugar você começar a sair da inocência, a sair desse lugar enorme de que você tem que salvar todo mundo enquanto você está gritando e precisando ser salva, precisando ser cuidada, precisando ser acolhida, né? E aí você, quando tiver de fato mais saudável para si, você vai poder se conectar com relacionamentos, tanto amorosos, quanto relacionamentos de amizade mais saudáveis, parcerias profissionais mais saudáveis, porque você está se tornando uma mulher saudável para si própria. Logo, você vai atrair, porque dentro de você, isso está sendo trabalhado, você está aprendendo a se respeitar, você está aprendendo a dizer não, você está aprendendo a dizer para as pessoas, olha, até aqui nós não vamos passar, daqui você não invade meu espaço, tá? E aí aqui ninguém, a não ser você, vai transitar. E aí quando você tem esse cuidado com você, quando você estabelece esses limites e o outro vê que você se trata bem, que você se respeita, que você tá de um lugar em que você sabe o que você tá fazendo, que você tem compromisso com você mesmo, você tem compromisso com o que você tá construindo, você não vai ter mais determinados tipos de relação, as pessoas vão sair, com certeza, e vai ficar só quem de fato te respeita e que de fato te considera, porque está com você não pelo aquilo que você vai oferecer ou que você pode dar, mas está com você pelo aquilo que você é,
pelo aquilo que você é, e vocês têm visões, né, de mundo e valores parecidos. Então, você precisa se responsabilizar em sair desse lugar de boazinha demais, essa bondade em excesso. É você mesmo se sabotando, é você mesmo com um padrão destrutivo com você mesma. É você mesma dizendo para as pessoas, eu quero mesmo te salvar, eu quero te ajudar. Eu não tô muito aí comigo, não. Eu nem confio em mim direito para tu ter uma noção. Porque se você fosse dizer a real de uma pessoa boazinha, é essa, né? Então, quando essa mulher diz assim, mas espera aí, sou eu que vou estar à frente da minha própria vida. Sou eu que vou guiar a minha vida. E sou eu que vou parar com esse negócio de ficar salvando e tentando controlar todo mundo. Aí a gente vê por aí muitas mulheres que parece que tem um filho, que é o marido ou namorado de 40 anos, barbado, que ela fica tentando salvar o namorado, o marido ou o parceiro, né? Como se ela fosse mãe. E ela não é. Ela não tem filho barbado de 40, 45, 50 anos, né? Então, e aí essa mulher vai pro lugar dela, porque quando ela é boa demais, ela nunca está no lugar dela, ela tá sempre salvando alguém. Ela é maior do que a mãe do namorado, porque ela é a mãe do namorado. Ela é maior do que a tia, porque ela vai salvar a sobrinha, né? Ou melhor, ela é maior do que a irmã, porque ela vai salvar a sobrinha. Ela é maior do que os avós, porque ela vai salvar a mãe. Então, é muito pesado estar nesse lugar. Então, quando essa mulher se recolhe desse lugar e assume somente o lugar dela, bem, eu sou, e eu ocupo somente o meu lugar no meu sistema familiar. E aí, na vida, ela também vai ocupar somente o lugar dela. E desse lugar ela é forte, e desse lugar ela consegue de fato fazer os movimentos que são importantes para ela fazer na vida, né? Aí eu também quero que a gente pense que o excesso de bondade, ele não nasce do nada. Lembra que eu falei para vocês no começo da live? Tem uma ferida legítima aí dessa mulher, tá? Tem uma ferida legítima dessa mulher. Qual é a ferida? Ela nasceu com ausência emocional. Ela não teve as emoções dela validadas. Por isso que ela precisa de validação externa. Essa mulher aprendeu um desamparo muito profundo, né? Que a gente chama de desamparo aprendido. E aí essa mulher mesmo, ela própria se desampara, porque ela não se acha importante, ela não consegue se acolher, ela não consegue estar com ela mesma, ela não consegue ficar ali com ela e se dar o que ela precisa. E aí essa mulher precisa sair desse lugar do desamparo aprendido, renunciar a isso, para que ela consiga, de fato, ser uma pessoa saudável para si. Ela tem um apego inseguro, porque foi com base na insegurança que essa mulher desenvolveu os apegos dela, principalmente na história dela. Os pais condicionavam dar afeto e dar amor só se ela fizesse por onde, só se ela fizesse por merecer. E aí, então, ela aprendeu que fazer é a condição para ser amada. É a condição para as pessoas reconhecerem ela, que fazer a condição para que ela receba o que ela precisa. Então ela tem um apego inseguro, ela acha que se ela não agradar e não fizer tudo que as pessoas esperam dela, ela não é digna de ser amada, não é digna de ser reconhecida. De outro lugar onde nasce, né, essa bondade é de agradar para sobreviver. Digamos que ela tinha muitos irmãos, né? E aí todo mundo demandava muito da família, e ela viu que para ela receber migalhas de atenção, para ela receber um pouco de afeto ou reconhecimento, ou que as pessoas vissem ela,
ela precisava agradar a todo momento, né? E aí o agradar se tornou o cardápio básico que ela oferece nas relações dela para poder ela receber, né, o que ela não recebeu. E aí, com isso, ela aprendeu a ler os ambientes. Ela entra no ambiente, ela lê o ambiente todo, ela entende o ambiente todo. Porque ela se antecipa para agradar. Ela se antecipa para mostrar que ela é digna das pessoas olharem para ela, reconhecerem ela. Porque é tão curioso, porque eu já fiz enquete ali nos stories, conversando aqui com as mulheres do perfil, e eu perguntei se elas se sentiam vistas, né? As boazinhas se sentiam vistas, e elas disseram que não se sentiam vistas. E é muito comum, eu já percebi isso nos meus atendimentos, que as mulheres boazinhas, elas agradam, elas agradam todo mundo, mas no profundo elas não se sentem vistas, elas não se sentem reconhecidas, que elas sabem que as pessoas só estão ali com ela porque ela está oferecendo alguma coisa, porque ela está agradando, né? Mas as pessoas não veem de fato ela não pode colocar aquilo que de fato ela é nas relações dela. É como se ela tivesse sempre fazendo e correspondendo. Se tivesse, não, ela está fazendo isso, fazendo e correspondendo ao que esperam dela, então ela não tem como expressar. E como ela também não se conhece, ela sabe lá no fundo que ela queria falar algo mais, que aquilo que ela queria colocar algo que ela nem sabe explicar dela mesma para fora, mas deixa pra lá, porque as pessoas não vão me reconhecer, as pessoas, talvez até afaste as pessoas, eu vou ficar assim mesmo como eu sou. E essas mulheres se diminuem, se encolhem e deixam de ser tudo aquilo, né, que elas vieram para ser. Porque nenhuma de nós veio para cá à toa. Todos nós temos algo para entregar a partir da nossa história. Mas se a gente fica nesse excesso de bondade, a gente mais se destrói do que de fato consegue se curar e ir para a vida valendo, né? E viver a nossa história de um lugar muito mais verdadeiro, de um lugar em que nós possamos expressar aquilo que a gente é, trazendo a nossa verdade mais profunda, porque afinal de contas, só cada uma de nós é que sabe a sua história. E a partir da nossa história é que nós temos algo único para entregar para o mundo, né? Então, essa mulher aprendeu a ler o ambiente, a evitar conflito, ela aprendeu a se adaptar, ela aprendeu a não pedir, ela acha que é super madura porque ela não pede nada das pessoas, a não incomodar. E aí uma mulher dessa, quando ela vai para terapia, às vezes ela nem sabe ir para terapia, porque ela não sabe nem pedir ajuda, porque ela acha que pedir ajuda é como se fosse fraqueza, e não é. É um grande sinal de maturidade quando uma mulher sabe, bem, eu tô ferida nesse lugar que é difícil, eu não tô sabendo me mexer e eu preciso de ajuda. Então eu vou buscar ajuda para que eu possa me desenvolver e viver tudo aquilo que eu acredito, né? E essa bondade, ela não é virtude, ela não tem nada de virtude, não existe. Não existe essa bondade, esse excesso de bondade nunca foi virtude. Esse excesso de bondade denuncia traumas, esse excesso de bondade denuncia feridas muito profundas aí na sua psique, na sua história, e que você precisa tratar essas feridas emocionais, chorar essas dores e sair desses lugares em que você precisa ser excessivamente boa para existir. E se você precisa ser excessivamente boa para existir nos espaços, logo você não é respeitada nesses espaços e nem você sabe quem é e nem essas pessoas estão interessadas em saber quem você é, o que você tem para entregar. Por quê? Porque você está, de fato, correspondendo ao que esperam de você. E aí, se você está correspondendo, realmente é muito forte. Você tá correspondendo ao que esperam de você, você não está se desenvolvendo, você não está fazendo por você o que você precisa fazer.
E aí, como é que você vai continuar em lugares assim? Como é que você vai continuar na vida dessa forma, como se você fosse uma criança ainda, pedindo para que as pessoas te salvem? E tentando controlar os outros para que os outros te vejam, ou te reconheçam, ou te validem. Então, é tão sofrido para você e para outra pessoa. Não vai ser um relacionamento saudável, porque vocês dois, tanto você quanto a outra pessoa, vocês estão tentando controlar um ao outro. E aí você ali não tem nada saudável, nada flui. E às vezes o que de mais respeitoso que você pode fazer com o outro é sair disso e se tratar e se cuidar. E se fizer sentido e vocês estiverem dispostos a reconstruir e enfim, se fará, né? Se não, mas você tem que sair desse lugar, porque, gente, vamos combinar, a vida é única. A vida é única. Se você vem para essa vida aqui e você não viver ela valendo, ocupando o seu lugar, e do seu lugar sendo forte, não forte como heroína e guerreira, forte no sentido de que você no seu lugar desenvolve um lugar de força para si, no sentido de que você vai aprender a se conhecer, você vai aprender a quem você vai estabelecer um relacionamento profundo com o seu mundo, né, de dentro, não de fora, porque não existe cura fora, só existe cura dentro. E aí você vai desse lugar interno se fortalecer, dizer sim para você, se respeitar, se escutar, sentir o que você quer, sentir o que você gosta. Você vai ter opinião sobre você, não opinião sobre os outros. E desse lugar de ter opinião sobre você, saber o que você gosta, o que você quer, o que faz sentido para você, você vai começar a se fortalecer e você vai começar a vir para um lugar em que vai fazer sentido viver, vai fazer sentido bancar os seus sonhos, os seus projetos, porque você sabe o que você quer, quem você de fato é. Porque a boazinha, quando ela tá com excesso de bondade, ela ainda tá num lugar que ela não se conhece, ela tá num lugar que ela tá esperando validação do outro, ela tem uma identidade totalmente formatada, toda cortadinha para agradar, ela é toda tolhida, ela não tem uma identidade que ela diga assim, eu sei quem eu sou, eu banco aquilo que eu acredito, eu vou fazer tal coisa. Não, ela tá com a identidade toda capenga e crise, tanto que se qualquer pessoa chegar e disser alguma coisa para ela, desestabiliza ela, porque ela não sabe quem é, né? Mas quando ela sai desse lugar, ela consegue começar a descobrir, não, eu vou ficar aqui, que é a força interna que eu tava falando pra vocês, né? Eu vou ficar aqui, eu vou sentir, eu vou saber quem eu sou, eu vou saber o que me dói, eu vou saber o que eu quero fazer, eu vou saber o que de fato faz sentido pra mim, que quando eu levantar da cama, aquilo vai me deixar inteira, vai me deixar bem para bancar tudo aquilo que eu quero bancar na minha vida e que eu quero viver. E aí você para de ficar responsabilizando os outros por responsabilidades que só cabem a você ter na sua história. Que só cabem a você. Eu vou repetir, tá? Você vai começar a se responsabilizar por coisas que só cabem a você ter na sua história. E não ficar esperando isso do outro, não ficar cobrando isso do outro, porque a boazinha também... Eita, a boazinha, ela é uma ótima cobradora. Pensa numa mulher que cobra. Muito é uma mulher boazinha, porque ela fica dando pro outro, ela não dá pro outro porque ela é altruísta, porque ela é bondosa, ela dá pro outro porque ela quer cobrar e cobrar caro, ela quer receber depois. Então ela é uma ótima cobradora. E aí ela vai cobrar que o outro assuma a responsabilidade por ela de coisas que ela própria não quer assumir sobre a vida dela, porque sair da inocência implica dizer que você vai ter que correr riscos sem garantias, que você vai precisar bancar
as coisas na sua história. Se você bancar um projeto, um sonho, alguma coisa e não der certo, você não tem que culpar ninguém. Você vai se responsabilizar e dizer, sim, eu fiz, não foi muito legal o resultado, mas eu fiz o que eu queria fazer e foi bom porque eu aprendi isso e isso e isso, e essa experiência eu vou usar agora para fazer outra coisa. Porque é assim que a gente vai se desenvolvendo, né? Tá fazendo sentido aí pra vocês, gente? Bem, você virou a filha que não pesa por conta da sua história aí, mas você não pesa para os outros, mas pesa para si própria, porque você se abandona adoecendo, se abandona buscando validação externa. Opa, obrigada. Se abandona deixando que os outros guiem tua vida. Vou tomar uma aguinha. Você se abandona porque você não se confronta. Você vai falar que a culpa é do outro, que você é sempre muito boa nas suas relações e os outros não reconhecem o seu valor, né? E você vai ter que sair desse lugar. E você também se abandona porque você não consegue fazer aquilo que você acredita sem pedir a opinião de ninguém. E você tem que sair desse lugar de inocência e amadurecer. E desse lugar você dizer, sim, eu vou fazer. E eu não vou ficar perguntando pra ninguém se isso é o certo ou não. Eu vou bancar. Claro que aí na terapia, quando você tá construindo esse lugar de aprender a se validar, você vai precisar, né, de dar validação na terapia para que você faça as coisas que você precisa fazer. Mas é uma validação saudável, não é uma validação que vai te deixar dependente, né? É uma validação que vai te ajudar ali a caminhar, a confiar em você e construir um relacionamento profundo com você. E aí você vai, né, se desafiando nesse lugar até que você aprenda a se validar e pare de ficar dependendo da opinião do outro, do que o outro pensa ou deixa de pensar sobre você, e de fato faça o que precisa ser feito por você, pela sua vida e pelos seus sonhos. Meus amores, ficamos por aqui. Comenta aí na live depois que eu salvar, tá? Comenta lá na live, salva o que achou da live, como é que a live te ajudou, porque é outra coisa também. A boazinha, ela não gosta de pedir, né? Porque ela não sabe receber. Mas é importante, e às vezes também ela não sabe valorizar o trabalho do outro, porque ela não valoriza o seu próprio trabalho. Mas valoriza aqui essa live, esse conteúdo, e comenta ali quando eu salvar o que te acrescentou, o que te ajudou, qual foi o insight que você teve. E se você quiser, coisa boa, obrigada. E se você quiser viver um processo terapêutico profundo, real, em que você viva a cura e comece a bancar a sua história, vem para a mentoria do Feminino Ancestral. Para saber mais, clica ali no link da bio e eu te espero. Beijão e até mais!